tava falando, o Benjamin ele ainda não tá na escola, mas ele tá já Uma casa de brincar. Uma casa de brincar. E vocês falaram, tanto em salão, de cabeleireiro, sempre rola alguma questão assim. Na escola rola alguma coisa assim? Essa escola é uma escola que a gente pesquisou e foi atrás para entender como era a tratativa. A gente não colocaria numa escola que ia ter Dia dos Pais, Dia das Mães, não é a nossa linha de entendimento. Então lá tem toda uma questão pedagógica e tal, que é super ok, né? Até tem outra criança, eu acho lá que tem duas mães, né? Mas quando a gente foi colocar o Benjamin, a ficha ainda era pai e mãe. E aí eu falei, gente, olha, talvez seja legal, né, pensar em colocar responsável, tutor, sei lá. E aí era a ficha que tinha que preencher para pagar. Para fazer o cadastro e ele começar aí, né? E a Paula não preencheu até que visse se ia ter mudança ou não, que isso é mudar o mundo, a gente entende, né? Nessas gotinhas, porque foi uma escola que diz que coloca à frente uma linha pedagógica, né, mais atualizada. E aí a ficha tá pai e mãe, vamos ver agora com esse feedback, se elas, né? Se elas vão... E aí a gente ficou esperando, então se até tal dia a ficha vier, a gente vai para outra. Sim. E aí veio alterado e a gente Elas me mandaram mensagem. E é tão fácil resolver, né? Filiação 1, filiação 2, pronto. Tutor. Os órgãos, gente, de saúde, de escola, mas particular, tem que estar antenado com isso. É uma coisa, não, tem que estar, desculpa, é uma obrigação profissional. Então... Isso é uma coisa que já passou do tempo. Já passou, assim, essa questão de fichas e formulários já foi, gente, tem que mudar. Não é cabe só duas mais. mães, dois pais, é a mãe solo, é o pai solo, é o tutor que é avô, sabe? E como isso chega para a criança, até a Camila falou isso, que a gente não é contra, mas a gente não vai colocar o Benjamin numa escola que tenha Dia das Mães e Dia dos Pais. A gente não acredita nessa consciência. A gente é contra. A gente é contra. Mas não porque a gente quer acabar com o Dia das Mães, Dia dos Pais, porque, então são duas mães, elas têm raiva de pais. Não é isso. Porque às vezes as pessoas acham que é isso. E não é. É porque se tiver uma criança ali sofrendo, não importa se é porque ela tem duas mães, ou porque tem dois pais, ou porque é uma mãe solo, ou porque é pai solo, ou porque não tem nem pai nem mãe, mora com a avó, com o tio. Se tem uma criança sofrendo, por que a gente insiste? Se dá para ter um dia da família, dia do amor, dia do o que quiser chamar, mas que não seja uma referência única, que a criança se sinta mal, sofra, que ela tenha que treinar lá uma dança com uma folhinha e chorando por dentro. Então, por que insistir nisso, né? Como teve agora Dia dos Pais e tal, tem aquela máxima de, a escola do meu filho é dia da família. Eu queria ter Dia dos Pais, ganhar festinha, ganhar não sei o que lá, E aí a Paula, a gente tá conversando entre a gente, né? E a Paula falou, amor, mas a questão não é sobre ele, pai, é sobre a criança. Olha a ótica da parentalidade. Não é. É sobre aquele... Caraca, assim, ela, nesse ponto, ela é mais para frentex evoluída do que eu, com conhecimento. É muito legal. Esses 10 anos nossos de diferença é uma geração, Fabi. Né? É bem legal, porque ela traz a tecnologia, esse pensamento mais avançado, já é muito pronto nela, né? E o outro ponto diante disso, que se a gente fala uma criança, agora o Benjamin está com 2 anos, já entende muita coisa, contexto, tudo. E ele, vou falar a questão de pai agora, né? Questão parte cultural, desenho que ele tem acesso, música, né? Que é uma idade, a gente começa a fomentar muito a questão cultural. E a cultura ainda é toda heteronormativa. Sim. Toda papai, mamãe, filhinho, isso é uma família, é impressionante. Sim. Então, o Benjamin com 2 anos agora, ele está numa fase, e esse dia ficou moado, né? Porque pai, papai, quem sou eu, quem você, papai, eu tenho, não tenho, a gente explica, conversa, mas porque os livros, está livrinho infantil, muito pouca literatura diversa, muito pouco avançado, né? Tanto que aí a gente conversa, a gente tira tanto a televisão, filtra mais ainda o que vai ver, o que vai escutar. Gente, são desenhos de plataformas grandes. Sim, assim, não entendo, é uma coisa que a gente entende então que é violento, que é posicionamento, não vou consumir você mais, é uma coisa que violenta a criança, não é a minha, Paula, a gente tem entendimento. O Benjamin não tem, e confunde. Então a gente está nessa etapa com ele, é legal a gente falar disso aqui, né? A Paula muito ativa, a Paula se coloca, eu queria poder falar isso como esposa dela. Fabi, desde o cabeleireiro, a questão da escola, ela chama o responsável educadamente, vamos, isso aqui, tal. Tanto que do cabeleireiro eu tô falando que foi real.
onde ele corta cabelo, tá? Sim. Chamou a dona, conversou, falou, nossa, tal, mudou, né? Então a gente entende que isso é uma mudança de mundo, mas a gente se coloca isso de maneira respeitosa. Então essa questão da cultura hoje, de pai, que é o que a gente passa de aperto com duas mães, uma sociedade ainda muito presa nessas coisas, né? O que a gente deixa se for falar com coração de mãe, um pouco mais apertado, de ter que passar por esse processo. Que a gente já sabia, sim. Estamos construindo um menino porreta, forte, entendedor? Sim. Amoroso, respeitoso? Sim. Né? Mas a gente está passando por esse momento agora e a gente está presenciando. Até porque é muito bonitinho ver os nossos filhos se sentirem representados ali, né, nos livros. Tem um livro lá em casa, alguns, mas livro até a gente consegue ter um pouco mais, mas ainda são muito poucos. Acho que se tiver, assim, 10, eu vou falar, acho que talvez seja muito. Mas vamos falar, tem 10 livros ali sobre as diversas formas de sermos família. Que eles são muito direcionados, de 2 mães, né? Agora que eu comprei 3 que são sobre as formas de ser família. Mas ele se vê, tem até um Reels que ficou bem famosinho ali, porque eu coloquei ele falando, mamãe, Mimi, mamãe. Foi num restaurante. Super feliz, assim, dava pra ver, não era uma coisa, dava pra ver a importância pra ele daquilo, de se ver ali. E aí você vai assim, agora a Peppa lançou um episódio com 2 mães. Um episódio. Quantos outros episódios da Peppa ela fala a palavra pai? E muito, porque eu acho que é o desenho que mais fala a palavra pai. Ele não assiste Peppa, a gente não deixa. Por N questões, mas também um pouco por isso, porque fala muito a palavra pai. E aí parece assim, é a forma certa de ser. É uma coisa muito imposta. Então, eu não sou criativa ao ponto de ser compositora, nem de criar desenhos. Então, infelizmente, eu não tenho essa capacidade. Se eu tivesse, eu teria criado, assim, muito conteúdo. E aí a gente fica ali, eu fico nas redes sociais pedindo, praticamente implorando, gente, vamos criar, vamos criar, vamos criar. Já mandei mensagem para páginas, para grupos grandes de música infantil, e a resposta é, estamos criando, isso tem 1 ano e meio, até hoje nada foi criado. Então, existe uma barreira muito grande da população em receber esse tipo de conteúdo, que a gente sabe disso, quando esse episódio da Peppa, por exemplo, aí, meu filho não vai assistir isso. Por que não? Por que seu filho não pode saber que existem diversas formas de ser família? Primeiro que a gente sabe que ser homossexual não é uma coisa de imposição. A pessoa ponto, acabou. Se for pro seu filho ser, ele vai ser e mas que ele receba amor. Mas ainda tem muita gente que acredita que vai assistir, né? Infelizmente, a gente ainda vive isso. E o máximo que pode acontecer do seu filho assistir um episódio ou um desenho que tem ali 2 mães, né? Uma linguagem neutra, por exemplo, que esses dias eu descobri é ser respeitoso. É olhar para o mundo com muito mais respeito. E é isso que a gente precisa. Então, a gente precisa desse conteúdo. Sim. Não, e hoje, assim, você vê, como você falou, da Peppa, mas tem outros filmes, séries infantis que às vezes saem algum episódio ou um filme que tem ali um casal homoafetivo e como a gente vê a repercussão da população de uma forma muito negativa, né? Criticando, que absurdo, não vai assistir, ou até países que censuram ou que cortam essas cenas, essas partes dos filmes. Exatamente. Como a gente ainda... Como pode, em 2022, a gente viver isso, né? E vive muito, muito. Eu nem leio os comentários quando aparece algum tipo desse de conteúdo, porque eu fico revoltada. Eu falo, não é possível, e é possível, porque é muito. Infelizmente, a gente vive a bolha, né? Até que você falou a questão de ser representada, a gente tá falando na questão de família, mas que nem saiu recentemente o trailer de Pequena Sereia, que a atriz que faz a Pequena Sereia é negra, e aí a repercussão foi um dos trailers mais com dislike que tem. A galera criticando muito por ser a Pequena Sereia ser negra, e aí você vê um outro vídeo em paralelo de crianças negras assistindo o trailer e chorando de emoção. A gente postou. Eu só tinha visto esse, eu fiquei agora impressionada. Então, mas antes desse vídeo sair, rolou muita coisa negativa em relação a esse trailer, né? Ou em questão da atriz ser negra. E aí, depois, em paralelo, esse vídeo das crianças se reconhecendo ali. Eu vi, é lindo. Sim, e você fala, gente, como que ainda existem as pessoas que, né? A gente tá falando da questão de famílias, mas isso cabe para N assuntos aí que a gente vive ainda hoje. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de cortes, mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina e tem também nas plataformas de áudio, mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir.